5 eventos notáveis ocorreram após a morte de Jesus. O primeiro foi a declaração de fé do centurião romano no momento da morte de Jesus, que marcou não apenas um fim, mas o início de algo transformador para a humanidade. Uma das reações mais impactantes à morte de Jesus veio desse centurião, um oficial militar romano encarregado de cerca de 100 soldados. Este homem, testemunhando os eventos, proclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Naquela época, um centurião era um líder militar experiente e endurecido, acostumado à vida e à morte. Este centurião em particular estava presente na crucificação de Jesus, uma forma brutal de execução reservada para criminosos, escravos e rebeldes, destinada a ser lenta, dolorosa e pública como um aviso severo. A Bíblia, especialmente o Evangelho de Marcos, nos dá uma imagem vívida desse dia sombrio. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte, sendo crucificado no Calvário, conhecido como o lugar da caveira. Imagine a cena, em 3 cruzes contra o céu escurecido, soldados e uma multidão observando enquanto Jesus estava no meio, ladeado por 2 criminosos. Quando Jesus finalmente morreu, ele proferiu as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, significando: meu Deus, por que me abandonaste? Este não foi apenas um grito de agonia, mas uma expressão profunda de sentir-se abandonado na hora mais sombria. O centurião, testemunhando tudo isso, reconheceu algo notável. Ele declarou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, uma afirmação surpreendente vindo de alguém familiarizado com a morte. Este momento é significativo por várias razões. Primeiro, é um testemunho poderoso de uma fonte inesperada, pois o centurião não era um seguidor de Jesus, mas parte da máquina que o executava. Segundo, reflete uma rachadura na percepção romana de poder e autoridade. A declaração do centurião brilha como uma luz na escuridão, reconhecendo a verdadeira identidade de Jesus apesar da aparente derrota da crucificação. Por fim, essa história é um exemplo de realização e revelação. O centurião, com sua declaração simples, mas profunda, torna-se um símbolo do impacto universal da vida e morte de Jesus. Ele representa a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou crenças, pode reconhecer a verdade sobre Jesus. Essa declaração de um soldado romano pagão é significativa, simbolizando o alcance universal da mensagem e salvação de Jesus. Em meio à escuridão que envolveu o mundo naquele momento, imagine Jesus, o Filho de Deus, crucificado de forma cruel e dolorosa, enquanto seus seguidores e entes queridos observavam de longe, com os corações cheios de angústia. Durante a crucificação de Jesus foi um momento de profunda tristeza e confusão para aqueles que o amavam e o seguiam. Enquanto observavam o céu escurecer, como se estivessem em luto junto a eles, foi um ponto de virada em uma história que mudaria o mundo para sempre. Essa escuridão durante a crucificação de Jesus é realmente intrigante. Na Bíblia, a escuridão muitas vezes tem um significado mais profundo além da simples ausência de luz. Quanto à morte de Jesus, essa escuridão pode ser vista como representando várias coisas significativas. Primeiramente, na Bíblia, a escuridão é frequentemente associada ao julgamento e ao desagrado de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, a escuridão foi uma das pragas enviadas ao Egito como um sinal de julgamento divino. Quando a escuridão caiu durante a crucificação de Jesus, foi como um sinal de que algo sério e único estava acontecendo, algo que não era um evento comum. Além disso, essa escuridão representa o peso do pecado e a tristeza daquele momento. Era como se o mundo natural estivesse respondendo à injustiça e à tristeza da morte de Jesus. A criação estava reagindo à escuridão na crucificação de Jesus como se estivesse em luto junto com aqueles que o amavam. Essa conexão entre a escuridão na crucificação de Jesus e eventos semelhantes no Antigo Testamento é interessante. No Antigo Testamento, a escuridão foi um sinal de julgamento divino, enquanto na crucificação de Jesus, foi um sinal do sacrifício único e significativo que estava ocorrendo. Além disso, a escuridão durante a crucificação de Jesus também está profundamente entrelaçada com a festa da Páscoa. A Páscoa é uma festividade importante na religião judaica, celebrando a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A morte de Jesus durante a Páscoa não é uma coincidência, mas sim uma conexão intencional com o Cordeiro Pascal, um símbolo do sacrifício que liberta da escravidão do pecado. Portanto, a escuridão durante a crucificação de Jesus é muito mais do que apenas um evento atmosférico. É um sinal de julgamento divino, o peso do pecado e a tristeza daquele momento, mas também uma conexão com eventos significativos do Antigo Testamento e a festa da Páscoa. É um lembrete do sacrifício único e significativo que Jesus fez da crucificação de Jesus. O Evangelho de Mateus fornece uma descrição detalhada desses eventos, relatando que Jesus, após clamar novamente com voz alta, entregou o Espírito. Nesse momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam.
Esses fenômenos indicam a importância da morte de Jesus como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Foi cumprido com a morte e ressurreição de Jesus. Essas pessoas ressuscitadas no momento da morte de Jesus significam que sua morte não foi apenas uma tragédia, mas uma vitória sobre a morte em si. Elas eram indivíduos que haviam falecido, alguns talvez há muito tempo, mas que, de repente, voltaram à vida. Este evento foi uma reviravolta milagrosa, onde a esperança perdida foi restaurada de maneira extraordinária. Embora não saibamos seus nomes ou histórias específicas, elas são descritas como pessoas santas, provavelmente referindo-se a fiéis crentes, talvez profetas ou pessoas justas do passado. Sua ressurreição foi uma prévia do que estava por vir e a ressurreição de Jesus após 3 dias. Foi como se essas pessoas ressuscitadas estivessem preparando o caminho para o evento principal, na própria ressurreição de Jesus. Essa conexão com o Antigo Testamento é significativa, pois o Antigo Testamento está repleto de profecias e sinais que apontam para Jesus. Embora não haja uma profecia direta sobre a ressurreição dos mortos no momento da morte de Jesus, o Antigo Testamento fala bastante sobre ressurreição em geral. Por exemplo, no livro de Daniel, há uma passagem que fala sobre os mortos despertando para a vida eterna ou para o desprezo eterno. Esses versículos preparam o terreno para o que aconteceu quando Jesus morreu e essas pessoas foram ressuscitadas, confirmando as promessas e insinuações do Antigo Testamento sobre a ressurreição. É como se o Antigo Testamento estivesse dizendo: fique atento, porque a ressurreição será um grande evento, e o cumprimento disso no Novo Testamento com a morte e ressurreição de Jesus foi uma confirmação poderosa dessas promessas. E se opondo ao próprio conselho judaico, José de Arimateia recebe permissão para enterrar o corpo de Jesus. Com a ajuda de Nicodemos, outro seguidor secreto de Jesus, eles envolvem o corpo em lençóis limpos e o colocam em um túmulo escavado na rocha, não muito longe do local da crucificação. No entanto, algo extraordinário acontece no 3º dia. Quando as mulheres que seguiam Jesus vão ao túmulo para ungir seu corpo, encontram o túmulo vazio. Um anjo aparece e lhes diz que Jesus ressuscitou, e elas correm para contar aos discípulos. O túmulo vazio é um ponto crucial na história de Jesus. Ele simboliza não apenas sua ressurreição, mas também sua vitória sobre a morte e o pecado. É como se o próprio túmulo testificasse da realidade da ressurreição de Jesus e da promessa de vida eterna para aqueles que creem nele. Além disso, o fato de as mulheres serem as primeiras a testemunhar o túmulo vazio é significativo em uma sociedade onde o testemunho das mulheres não era tão valorizado quanto o dos homens. Isso mostra como Deus frequentemente escolhe os improváveis para realizar seus propósitos e como ele honra aqueles que têm fé nele, independentemente de sua posição social. O túmulo vazio é um ponto crucial na narrativa da ressurreição de Jesus. Ele não apenas confirma sua vitória sobre a morte, mas também destaca a importância da fé e da coragem daqueles que escolheram segui-lo, mesmo em meio à oposição e ao medo. Em síntese, esses eventos constituem a base de nossa fé em Cristo e têm implicações para nossa jornada espiritual. Eles falam de acesso, transformação, esperança, inclusão e valor, temas tão relevantes hoje quanto eram há 2 milênios. Cada evento nos convida a refletir, responder e reorientar nossas vidas à luz da incrível história da morte e ressurreição de Jesus. É notável como esses eventos antigos continuam a ressoar e impactar nossas vidas hoje. Refletir sobre os mistérios e os eventos milagrosos que se seguiram à morte de Jesus nos convida a uma apreciação profunda do amor de Deus por nós, manifestado na história redentora de Jesus. Se estiver gostando, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e que o Criador abençoe todos vocês.